Mais uma vez, um privilégio estar com vocês, compartilhando com todos que há razão para a nossa fé. Cremos porque sabemos que podemos crer, não é assim? A Bíblia diz claramente que a nossa fé é o firme fundamento. Alguém crê em fada madrinha ainda? Meu filho creu até um certo tempo, né? Que a gente punha o dentinho e tudo mais. Mas alguém ainda, né? Depois da adolescência, alguém aqui crê em fada madrinha? Chupa-cabra? ET? Né? Nós cremos num Deus que, através de seu Filho, se fez homem, esteve entre nós. Nós estamos afogados, atolados em evidências de que há um Deus. Que a Bíblia é um livro digno de toda a confiança. Inerrante. Tem algumas coisinhas, mas a mensagem é absolutamente correta. Essa nossa fé é uma fé racional, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então a gente não crê em uma coisa qualquer, nós cremos num Deus que se fez homem, que dividiu a história antes e depois de Cristo. Numa palavra que contém nos seus ensinamentos várias evidências de que essa palavra é verdadeira. Vou fazer um empréstimo aqui. Deixa eu ver. Essa aqui está mais bonitinha, pastor. Empresta para mim, tá bom? Olha, não sei. Quem trouxe sua Bíblia hoje? Levanta aqui. Levanta assim, ó. Levanta a sua Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, trouxe o celular, levanta o celular. Você confia que esse livro é a palavra de Deus? Você confia que ela apresenta verdades desde o Gênesis ao Apocalipse? Se você confia, levanta e diz amém, amém, amém. É sobre esse livro que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre as verdades que esse livro apresenta. Porque tem coisa aqui que não dá para a gente saber se é realmente verdade, né? A Bíblia fala que Deus parou o sol. Aí você fala, não, impossível. Outro dia eu estava numa palestra, a pessoa falou assim, não, é impossível, porque se Deus tivesse parado o sol, todo o universo entraria em colapso pela força gravitacional. Aí eu disse assim, mas que coisa, que Deus pequenininho, né? Que se a pessoa crê... Deus criou a gravidade, gente. Seu filho andou sobre as águas. O que ele quis dizer quando Jesus andou sobre as águas? A gravidade me obedece, eu a criei. Então, assim, às vezes a gente fica pensando, né, pastores e todos os que estão aqui, será que seria difícil para Deus parar o universo? O que Deus precisaria fazer para parar o universo, irmãos? O que você acha? O universo, pare. E o universo, pum, anda, pum, para. Não é assim? É nesse Deus que você crê, não é? E esse livro está recheado de verdades. Então, nas coisas que a gente não pode verificar, é muito difícil você comprovar. Mas esse livro faz várias declarações que nós podemos verificar. Outro dia eu tive uma entrevista com o Rodrigo Silva no meu programa Fé e Ciência. Não sei se você já assistiu na IPP-TV. Toda quinta, às 21 horas. Tem programa aqui, pastor? Não, pode assistir então. Pastor liberou, toda quinta, às 21 horas, pode assistir depois, porque fica gravada. Eu levei o Rodrigo Silva lá, ele deu um show de como a arqueologia confirma que a Bíblia é verdadeira, inerrante. Tem grandes verdades na arqueologia, na história, no sanitarismo, na medicina. E esse livro está no que se
pode verificar, 100% correto. Então, se no que se pode verificar ele é 100% correto, você pode ter uma fé racional, um firme fundamento que o que não se pode verificar também é verdadeiro, não é assim? Mas outro dia eu estava assistindo um podcast. E nesse podcast, um irmão nosso disse o seguinte: não, esse livro é legal, bacaninha. Tem várias coisas boas, sabe? Ele fala sobre fé, fala sobre nossa relação com Deus e tudo mais, mas ciência não tem nenhuma nesse livro. Ciência se encontra na ciência naturalista. Por isso que nós temos que nos render à ciência. Temos que nos render ao Big Bang, à evolução. Por isso que a gente tem que ler Gênesis, vendo que ali é alegoria, é uma historinha contada. Eu fiz uma entrevista também no meu programa Fé e Ciência com o reverendo Ageu Magalhães. Ele disse assim: até quando a Bíblia conta uma historinha, a historinha é verdadeira. Até a poesia da Bíblia é baseada em fatos reais. Não é assim? E aí ele disse assim: olha, porque contam por aí, tem gente que fala, por exemplo, que a Bíblia conta de uma explosão atômica. Deve ter sido, porque eu falo. Gente, não tem explosão atômica nenhuma. Gente, a gente tem que procurar ciência na ciência naturalista. Aí eu falei assim: não, eu quase caí da cadeira. Gente, eu labuto na ciência, eu sou um cientista, razoavelmente competente. Acho que sim, né, pastor? Pode falar? Né? Pode. Razoavelmente competente. Eu trabalho com a química, com a física, com a cosmologia, biologia, bioquímica, várias áreas. Eu já publiquei em várias áreas. Gente, esse livro está repleto de verdades científicas. Muitas das verdades científicas desse livro foram anunciadas antes mesmo da ciência descobri-las. E quando a ciência entrou em conflito com esse livro, quem venceu? A Bíblia. A Bíblia sempre venceu. Ela vence a ciência de homens de goleada e nunca sequer levou um golzinho. É sempre a 0. Não é assim? Gente, esse livro está recheado de verdades científicas. E as verdades científicas que esse livro tem nos permite dizer: esse livro é 100% confiável. É a palavra revelada do nosso Deus. Por isso nós temos que ler a palavra e deixar a palavra falar por si mesma. Tem gente que está querendo trazer teorias de homens para interpretar a palavra. Outro dia eu estava numa palestra e o irmão meu me disse isso. Porque eu estava sentado ali, no segundo banco, assim. Ele estava falando para uns 250, ele disse o seguinte: porque não tínhamos a ciência para interpretar Gênesis. Agora temos a ciência naturalista, a ciência do Big Bang, a ciência da evolução. E podemos ver aqui, olha, Gênesis está falando do Big Bang, está falando da evolução. Gênesis, gente, é assim que se lê a Bíblia. Quem é o único que tem autoridade para interpretar a palavra? O Espírito Santo do nosso Deus. Não é assim? Gente, não é óbvio isso, gente? Eu aprendi isso com minha professorinha da escola bíblica dominical. Mas agora, eruditos desse século, gente que se acha com autoridade para chegar agora e dizer o seguinte: não, a gente não pode mais deixar a palavra falar por si mesma, não podemos mais fazer uma exegese da palavra, a gente tem que fazer uma ingegese. Temos que trazer teorias de homens para interpretar a palavra. Sempre quando isso aconteceu, foi um desastre, não foi? Então esse livro está recheado de verdades científicas. Não é um livro de ciência, ele não está querendo ensinar química para você, né? Olha, os elementos, tabela periódica, né? Bioquímica geral, proteínas, aminoácidos, mas ele faz várias declarações sobre ciência.
E quando ele fez essas declarações, esse livro, ele sempre disse a verdade, acertou. Grandes conflitos ocorreram. E o que aconteceu? Quem ganhou? A Bíblia. É isso que eu vou falar hoje. Reestabelecendo a autoridade científica da Bíblia. Talvez você escute um dia esse podcast. Então não se deixe convencer, porque você já foi vacinado com a minha vacina, a vacina do Marcos. Né? Marcos Vac, deve ser alguma coisa assim, né, pastor? Essa não é muito boa, não? É razoável. Gente, já foi vacinado, pastor? Gente, se você hoje vai ser vacinado contra as heresias que estão sendo ditas por aí, que esse livro não tem autoridade. Ele tem autoridade na arqueologia, ele tem autoridade na medicina, ele tem autoridade na teologia, na filosofia e na ciência. Então vamos lá, gente. Aí nesse podcast ele disse o seguinte: porque a Bíblia tem 66 livros. A ciência é o livro 67. Gente, você quer adicionar um livro na sua Bíblia? Quem quer adicionar um livro da sua Bíblia? Levanta a mão aí. Não levanta não, irmã. Quer adicionar a ciência como um livro na sua Bíblia? Não, né, irmã? Porque a revelação está completa. O que precisamos saber está aqui registrado nesses livros. Se você adicionar alguma coisa, o que a Bíblia diz? Anátema. Às vezes eu falo anátema, o pessoal fala assim: nossa, o Marcos é muito assim, mas anátema foi a palavra que a Bíblia mandou dizer. Se você adicionar alguma coisa nesse livro, anátema. O livro 67, gente, sabe qual é o livro 67? Se nós vamos adicionar a ciência de homens à Bíblia, nós temos que adicionar a origem das espécies de Charles Darwin. Quem é que está a fim de adicionar esse livro, gente? Será uma teoria falida que já cumpriu o seu curso em ciência e hoje a gente já sabe que as ideias de Darwin estão totalmente equivocadas. Tem um livro ali, A Involução de Darwin. Sabe qual o mecanismo que Darwin propôs? O que ele realmente faz na vida? Ele destrói genes. Ele corrompe genes. Ele faz com que a gente involua. O que Darwin um dia pensou que era evolução é involução. São estragos, são defeitos, que eventualmente ainda tem alguma vantagem. Querem colocar a ciência de homens na Bíblia. Mas a gente não pode fazer isso, porque a Bíblia já está completa, ela está recheada de verdades científicas. Então, depois daquele podcast, o herege aqui, porque você sempre... Você já viu, né? Eu não consigo ficar quieto, né, pastor? Eu deveria ficar quieto, né? Amigos, ficaria amigo de todos, né? Falava a minha parte. Não, mas eles são legais. Tá? Gente... O que a Bíblia mandou falar, irmã? Anátema. Anátema. Quem tenta colocar mais livros na nossa palavra? Então vamos lá, gente. Será? Aí o que eu fiz, né? Estava contando. Falei, cara, eu sou um cientista. Eu, quando gosto de falar, eu gosto de falar de biologia, eu gosto de falar sobre proteínas, eu gosto de falar sobre aminoácidos, sobre ribossomos. Eu gosto de chegar aqui e falar sobre a bioquímica da vida, que para formar uma proteína você precisa reagir a aminoácidos numa reação entre o grupo amino e o grupo ácido de polimerização. E que essa proteína cresce, é autoenovelante e tudo mais, essas coisas boas que todo mundo entende, não é? Mas eu falei assim, não, cara, vou ter que fazer. Aí eu comecei a escrever uma palestra, reestabelecendo a autoridade científica da Bíblia. E comecei a fazer uma coleção das principais verdades científicas. Eu vou apresentar 20 para vocês hoje, rapidinho, porque o pastor me deu 1 hora. Mas eu poderia ficar aqui horas e horas e horas, porque a minha coleção, que começou em 20, já passou de 50, e eu só estou pegando as melhores. As melhores.
Então vamos lá, gente, rapidamente. Eu vou mostrar para vocês a coleção das minhas 20 iniciais verdades científicas que esse livro contém. E mostrar para vocês que quando a verdade foi anunciada, muitas vezes foi anunciada antes da ciência descobrir. E que muitas vezes aconteceram conflitos, mas a Bíblia sempre venceu. Então vamos lá, gente, a primeira verdade. Gente, quando você olha para o céu, a olho nu, quem é maior, o Sol ou a Lua? O Sol? A Lua? Nossa, teve uma Lua aí, né, esses dias. Uma lua magnífica, estava grande pra caramba. Gente, quando você olha com os seus olhos nus para os céus, quem é maior, gente? A lua ou o sol? Quem acha que é o sol? Quando você olha com o seu olho nu, quem acha que o sol lhe parece maior? Levanta a mão. Quem acha que é a lua? Sabia que quem levantou a mão errou? Por quê? Porque os dois têm o mesmo diâmetro. Os dois são iguaizinhos. O nosso Deus é um exibido e exagerado e um pouco debochado. Porque falou o quê? Vou pregar uma peça nesse povo. Vou fazer os dois iguaizinhos. Você olha para o céu, você olha os dois assim, você não sabe, gente. Mas o que a Bíblia disse? Deus fez os dois grandes luzeiros. Gênesis 1,16. O maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas no quarto dia. Por isso que eu acho que o universo também é bem jovem. Formou as estrelas no quarto dia. Gente, a Bíblia já antecipava que o sol era maior do que a lua. Então, para o observador, o cientista da época, ele olhava para o sol e media e falava assim, nossa, é igualzinho, a Bíblia está errada, está falando que o sol é maior que a lua, olha, estou vendo aqui, tirei a foto, registrei, fiz as medidas, não foi assim? Não deve ter sido assim? Na ciência daqueles dias, dizia os dois astros têm o mesmo diâmetro, ou a gente não sabe, a Bíblia está falando, qual era a chance da Bíblia estar errada? 66%, porque podia ser maior, menor ou igual. E ela estava dizendo que um era maior que o outro. A gente foi avaliar o que aconteceu? Descobrimos exatamente isso, que o Sol é maior que a Lua. Quantas vezes o Sol é maior que a Lua, gente? Quem sabe? 400 vezes maior que a Lua. Agora, o Sol está afastado da Terra 400 vezes mais. Então, quando a Lua chega na frente do Sol, se intercala com o Sol, o que a gente tem nesse planeta? Eclipses solares perfeitas. Aí você fala, por que o Marcos está assim, tão entusiasmado com eclipses solares perfeitas? Gente, é uma coincidência cósmica de 400 por 400. O único planeta conhecido em que uma lua consegue eclipsar 100% o seu Sol é o planeta Terra. E para que ele fez isso, gente? Para o louvor da sua glória. Recentemente, nos Estados Unidos, teve uma eclipse. Eu tinha um amigo que morava lá. Ele falou assim, o que aconteceu? Porque lá foi sensacional, foi 100% mesmo. Ele falou, Marcos, tinha gente que chegava nas ruas, se ajoelhava e falava, quão grande é o meu Deus. Um show. Então, ele não só prega uma peça, né, porque faz os dois iguaizinhos, para a gente ficar pensando que é igual, e depois ele escreve que um é maior que o outro, mas ele acerta também os tamanhos, as distâncias, para que o seu show seja exibido. Ele é um exibido exagerado. Sabe por que ele é exibido exagerado? Eu não falei ainda, né, pastor? Acho que senão o pastor vai me excluir aqui, não vai me convidar mais, porque chega aqui e chama Deus de exibido exagerado e um pouco debochado. Sabe por que ele é exibido exagerado? A culpa é sua e minha. Porque a nossa fé, deixa eu fazer uma pergunta, a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, tá certo, irmãos? Certo? Não. Ela é menor que um grão de... A nossa fé é pequenininha, michuruca, né? Não vale nada, gente. Então, o que ele fez? Ele teve que fazer eclipse solar perfeito para ver se você crê nele, não é assim?
Ele falou assim, o quão difícil é criar uma lua com todas as condições que essa lua tem. Ela estabiliza a rotação do planeta Terra, ela cria as marés. E, de quebra, ele faz uma eclipse solar perfeita. Uma grande verdade científica da Bíblia que já antecipou que o Sol era maior do que a Lua. Mas foi só assim? Em Jó 25:5 está escrito assim, eis que até a Lua não tem brilho. Gente, você viu a Lua? Não é? Como é que chamava essa Lua recente que teve aqui? A Superlua. Né? Eu consegui agora trocar meu apartamento aqui em São Paulo, é pequenininho, mas agora eu consegui uma varanda. Nessa Superlua foi magnífico. Eu falei assim, linda, valeu a pena o investimento. Vem aqui. A gente ficou olhando aquela Superlua da varanda. Olha que privilégio, né, pastor? Gente, a Superlua foi magnífica. A gente estava 2 horas da manhã, quando a gente estava olhando a Superlua. Parecia dia. E essa Superlua brilhava pra caramba. Pra caramba, gente. E aí quem olhava a Lua falou assim, a Bíblia está errada, ela brilha. Hoje a gente descobriu, a Lua brilha, gente, por si. Não, o que ela faz? Ela reflete a luz do Sol. Então ela não tem realmente brilho. Gente, um único continente. Em Gênesis 1, de 9 a 10, está escrito assim, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus. Em quantos lugares? Em um lugar. E apareça quantas porções secas? A porção seca. Aí o cara fala assim, nossa, a Bíblia é um livro de mitos. Realmente, alegoria. Quem sabe que tem quantos continentes, gente? 5 continentes. Acho que é 5, né? Não errei, não. 5 continentes, né, Alexandre? Quantos mares? Mares e oceanos e continentes. A Bíblia está errada. A gente está certo ou está errado isso? Hoje nós descobrimos o quê? Que havia antes nesse planeta um único continente. E se tinha um único continente, tinha um único mar. E o pior dos piores é o seguinte, gente, quanto tempo faz que esses continentes se afastaram? A ciência naturalista, aquela que dizem que é o livro 67 que deve ser adicionado à Bíblia, diz que aconteceu isso há milhões e milhões de anos. Certo ou errado? Errado, gente. E os planetas, os continentes ainda se encaixam perfeitamente. É quase um Lego, não é? Clique. Há camadas de fósseis, o Alexandre sabe muito bem disso, que se propagam de um continente a outro, vai de um continente para o outro continente, para o outro continente. Gente, camada de fóssil que se propaga no mesmo continente, em vários continentes, ao longo de milhões e milhões de anos, não faz sentido nenhum. Os sedimentos nas costas nas margens desses continentes, indicam uma deposição de sedimentos que deve ter ocorrido em aproximadamente 5 ou 6 mil anos. Gente, essa separação foi muito recente. Todos os dados indicam. Então a Bíblia acertou em cheio. E ela acerta em cheio também, dizendo que esse evento que criou os diversos continentes, que trincou essa Pangeia, o grande dilúvio, ocorreu há alguns milhares de anos atrás. Eu não sei se você gosta de assistir documentários na internet. Tem um blog, um site que chama Genesis Apologetics. Está em inglês, mas você é fluente, não é? Ou dá para pôr a legenda também, se você está assistindo no YouTube. Gente, tem documentários e mais documentários magníficos, dizendo que a Terra é jovem e ocorreu um grande dilúvio nesse planeta, que trincou os continentes. Evidências e mais evidências de que a Bíblia está certa. Agora eu vou causar um pouco de polêmica, né? A Terra é plana ou é esférica, gente? No ano 700 a.C., Isaías já sabia que a Terra era bem redondinha. Os cientistas dos dias de Isaías pensavam que a Terra era plana. A gente achava até que era carregada no lombo de elefantes.
e tudo mais. Mas em Isaías 40, 22 está escrito assim: ele é o que está sentado sob o círculo da terra. Apesar dos terraplanistas querendo dizer que esse círculo não é um círculo, é redondinho assim que nem uma pizza. Quem estuda o hebraico e vê aquela palavra, a palavra sempre foi usada para coisa redonda, bola, entendeu? Então a Bíblia sempre disse que a terra era esférica, redondinha. As fotos recentes mostram isso, né, gente? Bem redondinha. Me desculpe os terraplanistas, né? Mas a terra é bem redondinha. E a Bíblia já antecipava isso em Isaías 40, 22. Gênesis, esse aqui, gente, é fantástico. Eu gosto demais disso aqui. Em Lucas 17, 34 a 36, está escrito assim: naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Fala, gente, que coisa estranha é essa? De noite devia estar todo mundo dormindo. O que é que esse cara está fazendo trabalhando no campo? E essas mulheres que estão moendo cereal? Não faz sentido nenhum, né? Se a terra fosse parada, mas a terra gira. E enquanto é noite no Brasil, é dia no Japão. A Bíblia está 100% certa, porque enquanto alguém estiver dormindo aqui no Brasil, estarão moendo cereal no Japão e vice-versa. Parece que a Bíblia já antecipava que poderia ter um evento em que tinha gente dormindo de um lado do planeta e trabalhando do outro. Gente, a Bíblia era tão... Nesse podcast disseram assim: nenhuma descoberta científica foi induzida pela palavra de Deus. Anátema, mentira. Gente, claro que foi. Cristóvão Colombo resolveu fazer a volta ao mundo e descobrir que ele era bem redondinho porque ele leu na palavra que a Bíblia, que a terra era redonda. Eu vou dar os outros exemplos para vocês. Gente, a terra estava suspensa no quê? Os povos antigos pensavam que estava suspensa no quê? No lombo de animais. E outras coisas assim piores, né? Tinha um Deus que segurava a terra e tudo mais. Você pisa na terra, ela parece bem sólida, não parece? Ela fala, está sustentada em alguma coisa. A Bíblia dizia o que então? Jó 26, 7. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o... nada. Então os cientistas da época, e todo mundo lia, fala assim: livro de mito. Gente, uma terra suspensa sobre o nada não faz o menor sentido, certo? Descobrimos hoje que a terra está suspensa sobre o quê, gente? Sobre o nada. Ela está suspensa no universo. E o que a mantém suspensa? A gravidade. Agora, a gravidade é o quê? Nada, até hoje a gente não sabe o que essa gravidade é, gente. A gravidade a gente descreve, F igual a M1, M2, G, né, e tal, ao quadrado e tudo mais. A fórmula a gente sabe calcular a gravidade e tudo mais. Agora eu te pergunto, o que é a gravidade? Os cientistas até hoje discutem o que é isso, não é? O graviton, uma partícula, é o saci pererê, um dos saci pererês da ciência, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Isso aqui é fantástico. Fantástico. Para os caldeus e as crenças astronômicas daquela época, essas crenças eram de que o céu possuía algumas centenas de estrelas. Na época de Galileu Galilei, com o advento de lunetas, os astrônomos já diziam haver 5.119 estrelas no espaço sideral. Então, pela ciência daquela época, que a gente deve acomodar na palavra, a gente devia falar assim, gente, alegoria, alguns versos aqui, porque a gente já descobriu que temos 5.119 estrelas no céu. Porque a gente vai ler lá em Gênesis 15, 6, está escrito assim: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Isso aqui é um desafio que está sendo feito. Você consegue contar? Conta aí, vai, me dá o resultado. Em Isaías 40, 26, levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército,
celestial. E o exibido e o exagerado as chamas todas pelo seu nome. Ele é um exibido e um exagerado, não é? Esse nosso Deus é magnífico. Ele diz assim, ó, conta aí se você consegue contar, não é? Agora eu chamo-as todas pelo seu nome. Acho que ele chama assim, Maria, Antônia, né? Porque é estrela. Josefa, né? E elas vão falando, sim, Senhor, sim, Senhor. Quantas estrelas tem no céu, gente? Hoje se sabe que devem existir aproximadamente 2 trilhões de galáxias. E esse número todo dia muda. E em cada galáxia, aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Pastor Cleiton, 2 trilhões vezes 100 bilhões, quantas estrelas deu? Mas, gente, é aproximadamente. Ó, quero fazer uma outra pergunta para você. Aproximadamente 2 trilhões vezes aproximadamente 100 bilhões, quanto que dá? Não dá nada, gente, a gente não sabe. Porque é tudo aproximado. Se você perguntar para um cientista, seu cientista ateu predileto, preferido, chegar para o seu ateu cientista predileto físico, professor, quantas estrelas tem no céu? O que ele vai ter a dizer? Não sei. O que a gente sabe hoje pela ciência? Realmente as estrelas são incontáveis. Diz que o que existe ainda o universo, porque tem uma parte do universo que a luz não chegou aqui ainda. Então tem uma parte do universo que o escuro ainda está no escuro e que a gente talvez não esteja vendo. Talvez o universo seja muito maior do que a gente imagina. Então quem estava certo, gente? 5.119 ou incontáveis? Incontáveis. Naquele diálogo magnífico entre Jó e Deus, porque foi magnífico, não foi? Deus vem e tem um debate com Jó. Aí Deus fala o que para Jó? Fala assim, olha, ou podes tu ajuntar as delícias do Pleiades, ou soltar os cordéis de Órion? A gente olha isso aqui e fala, Deus devia estar meio, né? Tomou uma, né? Só pode ser. O que Deus está falando? Aquele vinho, né, pastor? Vocês não vieram ontem, né? Não sabem. Será que Deus tomou aquele vinho, pastor? Deus tá meio... Gente, o que é isso? Hoje a gente descobriu o que, gente? As Pleiades, 7 cabrinhas, é uma constelação de estrelas. Elas viajam em conjunto pelo universo, fortemente atadas por gravidade. Mas os cordéis de Órion, o cinturão de Órion, são as 3 Marias, por exemplo. E elas viajam a grandes velocidades e estão o quê? Sem laços, elas estão se separando. A gravidade não é suficiente para mantê-las atadas. Então o que Deus está falando para Jó? Está vendo a constelação ali? A Pleiades. Consegue soltar? Consegue? E aquela outra que está soltando, consegue ajuntar? É incrível. A Bíblia antecipa aspectos que nós fomos descobrir sobre o nosso cosmos, de constelações, muito antes de conhecê-los. Gente, a Terra, a Bíblia alguma vez disse que a Terra é o centro do universo? Nunca. Ou o que a Bíblia fala? A Terra é o centro das atenções do universo. E o que a gente descobriu recentemente? Que a Terra pode não estar no centro, mas ela é a suíte presidencial do universo. Você sabia disso? Você habita a suíte presidencial do universo. Você habita no melhor planeta, do lado da melhor estrela, no melhor sistema solar, na melhor galáxia, na melhor posição do universo. A gente está num ponto da galáxia, está vendo a galáxia ali? Extremamente calmo, seguro e tranquilo. Longe dos braços, longe do centro. A galáxia é planar, então a gente está protegido pelos astros da radiação que vem do centro da nossa galáxia. A gente habita a suíte presidencial do universo. Ou quando você apaga, você vai para o interiorzão. Quando você apaga a luz, você já fez isso, né? Apaga a luz no interiorzão assim, e olha para o céu, o que você faz? Uau!
que show! Por que você consegue enxergar? Porque a nossa atmosfera é transparente e nós não temos muita poluição visual aonde a Terra está localizada. Parece que Deus escolheu uma posição perfeita para você ter o melhor ponto de observação do universo. Então é uma suíte presidencial, é um quarto 5 estrelas, que você entra no quarto, ele é magnífico. Quando você abre a janela, você tem uma vista espetacular. Você habita a suíte presidencial do universo. Viaja ao centro da terra. Jó 28:5. Da terra procede o pão, mas por debaixo é revolvida como por fogo. Nossa, os povos pesavam assim e falavam: o que é isso? É rocha pura. Que esse negócio de fogo? Gente, a gente descobriu agora, né? Você está vendo ali, que à medida que você penetra no manto, na crosta terrestre, sobe a pressão e a temperatura, e você chega no centro, você tem ferro e níquel incandescente, líquido, parece brasa, parece fogo. Incrível, não é? Bomba atômica, lembra da bomba atômica que eu falei? Em 2 Pedro 3,10 está escrito assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Os elementos ardendo. Os gregos achavam que o átomo era indivisível. Quem é que descobriu que matéria pode ser transformada em energia e energia pode ser transformada em matéria? Einstein. Quem descobriu que quando você destrói o átomo se libera uma quantidade muito grande de energia, a energia atômica, a ciência moderna? O que está dizendo aqui em 2 Pedro 3,10? Os elementos serão desfeitos. Os átomos serão desfeitos, os elementos. Os elétrons serão separados dos prótons e dos nêutrons. E nesse processo, uma grande quantidade de energia será liberada, parecida com a bomba atômica. Quem antecipou isso? A Bíblia. Jó 38:24. Aquele debate foi fantástico, porque Deus ali revela grandes verdades científicas. Você sabe, Jó? Deus começa a desafiar Jó, não é? No seu conhecimento. Como a luz se divide? Como a luz se divide? Gente, a luz se divide. Hoje a gente coloca a luz branca num prisma, o que acontece? Todas as diferentes cores. Gente, são 20, né? Então vou ter que correr um pouco mais. As correntes marítimas. Matthew Maury é o pai da oceanografia, descobriu as correntes marítimas. E ele disse: eu vou descobrir que as correntes marítimas existem, porque em Salmos 8:8 está escrito assim: as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Veredas, a melhor tradução é caminhos. Caminho dos mares. E ele disse assim: a minha Bíblia está dizendo que há caminhos, que há correntes marítimas, que há caminhos preferenciais, que se você navegar por ele, a sua navegação será mais rápida. E ele vai e faz grandes descobertas. Se transforma no pai da oceanografia. Muitas navegações ainda são feitas usando os seus achados. E está vendo ali o busto dele? Do ladinho não dá para ver muito bem, mas o que tem ali no busto? Embaixo? A Bíblia. A Bíblia. Nenhuma descoberta científica foi feita à luz da Bíblia. Feitos de barro. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Quando a gente vai ler o texto original em hebraico, esse pó da terra, do ponto de vista químico, o Adalto fala sobre isso também. Na realidade, não é pó, são os elementos da terra. O que a gente descobriu hoje? A Terra é o único planeta conhecido que tem os mais de 28 elementos necessários para a vida. Não é só carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. A gente precisa do quê? Zinco. Não é? Quem toma complementação de zinco aqui? Eu também. A gente precisa de vários e vários outros elementos, e é o único planeta que tem, Então como é que você deve ler Gênesis agora, do ponto de vista químico? A próxima vez que você lê Gênesis, você lê assim: e formou o Senhor Deus o homem
dos elementos essenciais para a vida que só encontramos no planeta Terra, como carbono, hidrogênio, oxigênio, magnésio não, zinco, não é? E vai toda a lista, não me lembro deles. 28 elementos essenciais para a vida que só o planeta Terra tem. Marte tem esses elementos? Não tem. Gente, outro dia eu queria ir para Marte, né? Aí chegaram e falaram assim, nossa, nós vamos para Marte porque só tem nitrogênio na atmosfera. Mas a gente leva umas plantinhas, né? E as plantinhas vão começar a produzir, não, só CO2. Marte tem CO2, dióxido de carbono. A gente vai levar umas plantinhas e as plantinhas vão começar a produzir oxigênio. E, nossa, está resolvido o problema. Está resolvido o problema, irmão? Se ficar muito oxigênio lá no planeta Terra, no dia que for o teu aniversário, não é? Eu brinco, né? Aniversário da sua sogra, querida. Você faz um bolinho para ela, lá em Marte. Ela vai acender o bolinho com muito oxigênio, o que vai acontecer? Pum! Explode a sogra. Diz que feliz foi Adão e o pastor Cleito que não teve sogra. É isso, pastor? Nossa, essa eu não podia perder. Eu perco o amigo, mas não perco a piada, né, Alexandre? Gente... muito oxigênio é um problema. O que você tem que ter? A proporção certa de nitrogênio e oxigênio. Gente, esquece. Quem quer ir mudar para Marte? Quem quer mudar para Marte? Não, o planeta Terra tem mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. Aí dizem aqueles que querem adaptar o livro 67 na palavra, que Deus escolheu um macacoide qualquer, um casal, soprou seu fôlego da vida, e ele agora é o Homo sapiens sapiens, com consciência do pecado. E nós somos, sim, parentes de chimpanzés, mas o Senhor nos selecionou. Será, gente, que a gente é parente de chimpanzé? A gente vai ler em Gênesis 1:2. Façamos o homem a nossa imagem e... Gente, façamos o homem. Não peguemos uns macacoides e sopremos o fôlego da vida. Gente, é o óbvio dos óbvios dos óbvios. Isso está sendo ensinado nas nossas igrejas como ciência e erudição. Maldito o homem que confia no homem. Anátema. Quem quer adicionar a palavra? Somos 1% apenas. Outro dia eu fiz uma entrevista no programa do Pondé, né, na Cultura. Apareci lá, falei e tudo mais, e aí o Pondé disse assim, nossa, mas a gente realmente evoluiu dos chimpanzés porque nós somos 98% parecidos com os chimpanzés em código genético. Gente, ele não leu. Pondé, leia a literatura mais recente, Pondé. Atualize-se. Posso te dar umas aulas, Pondé? Pondé é meu amigo. Chama teu amigo aqui, Pondé. Gente, nós somos 98% parecidos com os chimpanzés. Cara, olha, só de saída, o genoma do chimpanzé é 4,5% maior que o dos humanos, só de saída. Para fazer essa comparação, tiraram 25% do genoma dos humanos e 18% dos chimpanzés. A comparação foi feita totalmente para achar semelhança. A boa comparação hoje nos mostra que a gente é, no mínimo, 33% diferente no genoma, a gente é 80% diferente no proteoma, 100% no cromossomo Y. A fala e o raciocínio dos humanos excedem em ordens e ordens de grandeza dos chimpanzés. Já ouviu o chimpanzé falar alguma palavrinha? Mamãe, papai, banana. Quero banana, pelo menos. Você fala diversas línguas, não fala? Português, caipirês, que nem eu, né? Tem gente que tem humanos que dominam, acho que o recorde é 44 idiomas. A gente compõe melodias e tudo mais. O nosso cérebro é 4 vezes maior que os chimpanzés. A gente é 80% maior que os chimpanzés. A gente tem regiões nos nossos cérebros que os chimpanzés não têm. Gente, descansa em paz, irmão. O chimpa não é teu mano. Você foi feito, como o Gênesis diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você não tem parentesco algum com os chimpanzés. Algum. Gente, o sangue e a vida
Sabia que George Washington, quando estava para morrer, muito doente, quando você tira sangue, como é que chama esse procedimento? Sangria, né? Tiraram 40% do seu sangue, porque achavam que o sangue era fonte de doenças. Por muito tempo na medicina. Mas em Levíticos 17:11 está escrito assim, porque a vida da carne está no sangue. A gente sabe disso hoje. Se tivesse lido a Bíblia, não tinham provocado a morte de George Washington. Esse procedimento de sangria era muito comum na medicina e foi por muito tempo. Gente, aí você vai ler lá na Bíblia e fala assim, façamos um barco assim, 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 né, para o dilúvio. Aí fala assim, não, gente, é impossível esse barco. Será? Qual é a dimensão da arca? 30 por 5 por 3. Sabia que essa é a dimensão perfeita para navios que navegam nos mares? E aí ele disse o seguinte, faça de madeira, com essas dimensões. Sabia que essa dimensão que a Bíblia dá é o maior barco possível para ser feito de madeira? Sabia que esse barco é imenso, imenso, imenso? O pastor Clayton foi lá, visitou o Ark Encounter. Fantástico, magnífico, gente. Fala, é mito essa história do dilúvio, mas por que Deus teve o cuidado de colocar as dimensões? Por que ele teve o cuidado para colocar as dimensões? Para o homem descobrir que as dimensões são perfeitas. O barco é imenso, em capacidade de transportar animais e gente, excede o Titanic. Aí foram ver as dimensões do barco. Será que ele é muito bom em conforto, em resistência, em flutuabilidade? Sabe o que descobriram para a Arca de Noé? Porque sempre fazem, o pessoal que trabalha com navegação, os departamentos de engenharia naval fazem essas simulações. A Arca de Noé não era muito boa em conforto, não era muito boa em resistência, não era muito boa em estabilidade somente, mas ela tem o melhor compromisso entre as três características. Uma arca não poderia ser só resistente, não poderia só flutuar e não poderia ser só confortável. Ela teria que ser confortável, resistente e flutuar. As dimensões da arca mostram a melhor flutuabilidade possível. Fontes do abismo, da onde veio toda a água do dilúvio? Hoje nós descobrimos que já existiu, ou ainda existe, um mar de água a 400 e 700 quilômetros na crosta terrestre, com água sobre alta pressão e temperatura. Eu acho que não existe mais, porque quando esses continentes trincaram, o que aconteceu? Jorrou essa água sobre alta pressão e temperatura. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e água sob pressão e temperatura jorrou desse grande mar, chegando na nossa atmosfera fria, condensa e chove. Magnífico. Várias e várias evidências. Aí você vai falar assim, Marcos, mas a Terra é jovem, não é? Essa cronologia bíblica aí deve ter uns gaps, deve ter uns pulos. Isso aí não é certo. Gente, por que a Bíblia se preocuparia em dar a longevidade dos seus patriarcas? Me diz. E viveu tantos anos, Noé viveu tantos anos, Matusalém. Quantos anos viveu Matusalém, gente? 969. 969, né? Só dá uma tombadinha no 6. Gente, por que a Bíblia se preocupa? Tanta coisa importante para falar, ela fica falando sobre a longevidade de seus patriarcas, de vários personagens. Se for fazer uma conta, sabe o que aconteceu? Está vendo ali a longevidade? Até Noé é praticamente a mesma. Viveram 900... Um livro de mito que fosse tentar enganar você, não ia colocar 900, porque parece meio esquisito, né? Alguém ter vivido 900. Ele ia pôr 90 mesmo, certo? Mas aí, até Noé vai 900. Quando chega em Noé, gente, começa a cair. E esse decaimento, foram fazer umas contas, é um decaimento exponencial e estatisticamente exponencial em 95%, testes estatísticos a 9 e tudo mais. Gente, a Bíblia colocou a longevidade para que a gente pudesse fazer estatística em cima desses valores e perceber que é um decaimento exponencial. Mas por que houve esse decaimento exponencial? Porque até Noé
Nós éramos geneticamente puros, ou muito pouco contaminados. Vivíamos 900 anos, quase 1000. Mas em Noé, o povo, toda a nossa humanidade teve que ser recomposta com apenas filhos do mesmo casal. E a gente sabe que isso é péssimo, não é? Não sei se tem alguém casado com primo aqui, mas você foi teimoso, não era, né? Para casar, tá certo? Então houve um gargalo genético, e isso é conhecido em biologia, que toda vez quando há um gargalo genético, pessoas da mesma família que casam entre si, e ficam casando entre si depois de gerações e gerações, a longevidade cai acentuadamente, e cai exponencialmente. Gente, a Terra é jovem. A cronologia da Bíblia é verdade estatística, verificada por testes ANOVA, coeficiente T. Deus colocou lá a longevidade para a gente. O universo, 13,8 bilhões de anos. Outro dia colocaram o telescópio, o Hubble, miraram numa galáxia, descobriram que essa galáxia tinha 13,4 bilhões de anos. Foram olhar a galáxia, tinha água, tinha elementos pesados, a galáxia estava nova. Absolutamente nova. É como se você chegasse numa escavação lá em Roma, abrisse e tinha dólar dentro dos baús. Não faz o menor sentido. Ou seja, o universo foi feito pronto. E há poucos anos atrás, o universo também é jovem. O genoma de muitos homens foi sequenciado. E sabe o que descobriram? A gente tem uma certa quantidade de mutações que parece que é quase que uniforme entre todos os homens. Descobriram qual é a média das mutações no nosso genoma e descobriram qual é a taxa de mutações. A cada geração a gente tem de 50 a 100 mutações. Se a gente tem uma quantidade de mutações, se a gente tem a taxa de mutações, a gente pode calcular quanto tempo que o homem está nesse planeta. Quanto tempo deu? 6.000 anos. Por isso que tem o Adão Y e a Eva mitocondrial. A Rogéria Ventura fala sobre isso, não é? Os estudos genéticos hoje mostram o quê? Viemos do mesmo homem, viemos da mesma mulher. O Adão Y e a Eva mitocondrial que viveram nesse planeta há 6.000 anos atrás. Isso aqui eu não vou falar muito porque o Alexandre, que é especialista, mas foram outro dia cortar um osso de T-Rex. E o que encontraram dentro do osso de T-Rex? Tecido mole, células sanguíneas, colágeno, DNA. Mais de 14 biomoléculas já foram encontradas em ossos de dinossauros. Ossos que foram encontrados, cortaram, já tinha esse material orgânico e cheirava mal, putrescina e cadaverina, que são duas moléculas extremamente voláteis, não poderiam estar lá por 60 milhões de anos. Então, pastores, todos que estão nos ouvindo, quanto tempo faz que dinossauros foram extintos? Milhares, não milhões. Gente, tem umas coisas assim, né? Parece que o bicho está vivo, está vendo ali? Com pele e tudo, magnífico. Reestabelecendo a verdade científica da Bíblia. Parece que esse livro anuncia, já foi tido como mito, como inverdades, mas dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é revelada a cada avanço da ciência é que esse livro tem razão. Sempre teve e sempre terá. Quarentena, quem disse? A Bíblia. Lavar a mão com água, a Bíblia. Carne de porco, não coma, a Bíblia. Circuncisão no 8º dia é o máximo da protombina, sabia? Uma proteína coagulante. Sabe os nomes dos patriarcas? Traduz os nomes dos patriarcas. Sabe o que acontece quando você lê todos os nomes dos patriarcas traduzidos? Vem assim uma mensagem: ao homem foi designado tristeza mortal, mas o Deus abençoado descerá dos céus, ensinando que sua morte trará descanso ao desesperado. Gostou dessa, irmãos? Amém. Depois a gente fala mais com calma. Felice, www.tdibrasil.com, Sociedade Brasileira do Design Inteligente.
Quer aprender um pouco mais? Quer estar pronto a dar a razão da sua esperança? Quer mostrar que a sua fé é racional, baseada em evidências? Quer mostrar que esse livro é a palavra de Deus inerrante, digna de toda a confiança? E que quando a ciência de homens confrontar essa palavra, você deve abandonar quem? A ciência dos homens. Fique com a palavra. Leia um pouco desses livros. Se você não conseguiu comprar aqui, a editora Koval Press, usa o Koval 10, você tem 10% além dos descontos na Koval Press, tá bom? Ao nosso Deus, invisível, mas real, eterno, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, seja o louvor e seja a nossa adoração. E a sua palavra inerrante seja o nosso guia único de fé e prática, ontem, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado.